É a altura de chamar a próxima convidada da noite. Prometo que não dançarei com ela. Ela é uma autora com um trabalho incrível na promoção da literatura de autores e autoras africanos. O vosso forte aplauso para Raya Litinoff. Bem-vinda, Raya, ao Conversas ao Sul. Obrigada. Numa altura em que celebramos aqui em Lisboa a Feira do Livro, mais uma edição, deste que já é um evento que dinamiza muito a literatura aqui na capital, mas que poucos sabem que pode ser um importante roteiro para descobrir novos autores de novas paragens. E é isso que a Raya também propõe. Um tour pela Feira do Livro para encontrar autores africanos que muitas das vezes ainda lhes falta espaço nos principais escaparates. Por que existe essa dificuldade de autores africanos conseguirem expor o seu trabalho no continente europeu, quando o inverso não acontece? E as coisas estão a ficar cada vez mais complicadas, na verdade, para autores africanos. Há alguns anos que eu já faço estas visitas. Eu preparo-as mais ou menos uma semana com antecedência, em que eu vou a todas as barracas, uma a uma, editora a editora, ver o que é que trouxeram, o que é que não trouxeram. Há várias editoras que até editam autores africanos. Antigamente havia muito mais. Digamos, há menos editoras hoje a editar autores africanos. Sim. Antigamente, vamos dizer, nos anos 70, 80, depois do 25 de Abril, quando houve as independências, houve muita gente interessada, houve muitos países africanos, sobretudo Angola e Moçambique, que investiram muito também na publicação e houve parcerias com editoras aqui em Portugal. Essas coisas estão a desaparecer cada vez mais. Há alguns nomes que a gente vai encontrar sempre, aqueles os mais conhecidos, Miyakoto, Água Lusa, sim, Onjak, Pepe Tela, por aí fora. E de resto, a lógica do mercado não ajuda nada. A lógica do mercado é cada vez mais, tem que se vender rapidamente um livro e ter rapidamente um lucro, o que nem sempre todos os livros ou todos os autores podem atingir. E então a gente vê, sobretudo na Feira do Livro, em que a gente pensa que há tudo, não é? Que vamos encontrar tudo. Que há tudo, mas na verdade a Feira do Livro transformou-se, por várias razões também dos mercados internacionais, a um grande supermercado de livros. De best-sellers, dos sobretudo mais vendidos. Dos best-sellers. E os livros mais pequenos. Depois houve muitas editoras que faliram, entretanto, também. A pandemia foi dura também nesse período, ou a mesma história do menos consumo, do menor consumo de livros? Quando eu comecei com estas visitas, há uns anos atrás, na altura com a organização Jazz, de afrodescendentes, que criaram o nome Vozes Africanas na Feira do Livro, ainda havia muito mais editoras, pequenas editoras. Entretanto, a Europa América, que publicava muitos autores cabo-verdianos, e foi absorvida, já não existe. Exatamente. A Cotovia, que publicou vários autores, foi também absorvida. Não, essas duas não foram absorvidas. Não foram absorvidas, fecharam mesmo. Houve outras que foram absorvidas por grandes grupos, alguns deles internacionais, e em que hoje, as prioridades são outras. Esta Feira do Livro foi paralisada no sábado com as assinaturas da Sarah Ferguson. E são esse tipo de autores. De custa livros, dizer, não é? De livros. Pessoas que escrevem livros. Sim, e que é o sonho de da maior parte dos grandes grupos editoriais de terem autores assim. E então, eu até estou com medo de, no futuro, haver cada vez menos autores africanos que eu possa mostrar. Ou seja, não há menos autores, há menos autores publicados ou publicados internacionalmente. Não, não é bem assim. Acha que também há menos autores a escrever? Não, há muitos autores a escrever, só que hoje em dia os autores africanos, como muitos outros também, mas sobretudo os autores africanos, eles têm que pagar para poderem ser publicados. Desenvolveu-se toda uma indústria paralela no mercado livreiro, como as grandes editoras e mesmo as médias nem leem os manuscritos, porque já apostam naquilo que conhecem e aquilo que já sabem que vão fazer dinheiro. E então os autores vão àquilo que às vezes se chama a Vanity Press ou outro tipo de editoras que têm modelos económicos muito diferentes, mas o autor acaba sempre por pagar o seu próprio livro. Ou seja, a editora que ganha dinheiro com o livro recebe também do autor para publicar o livro. É isso.
Bom, isso é um negócio da China, É um desculpa o negócio termo. da China. É um negócio da China. Na maior parte das vezes, a partir do momento em que o livro está publicado, ele já está pago e a editora já ganhou o seu dinheiro, nem precisa de o estar a vender. Então, também não o promove. Também não faz grande promoção. O que eu posso aconselhar a qualquer autor é de fazer edição de autor. Há grandes autores portugueses, franceses, alemães, daqueles que são as nossas grandes referências, que começaram com edições de autor. Podem ser edições simples, podem ser edições de ir mesmo a uma gráfica, editar e fazer ele próprio ou ela própria a sua distribuição. Porque mesmo nessas editoras em que se paga, é o próprio autor que vai ter que vender o livro. E vai pagar talvez nem um terço ou um quarto do preço que pagaria a editora. Raia, mas também é verdade que quando um autor, por sorte e por talento, conquista um prémio, fica mais interessante para as editoras. Andamos atrás de prémios, que muitos deles também são pagos. Há prémios que podemos inscrever-nos e ganhar dinheiro, pagar para os ter. Tornamos mais interessantes com os prémios? Andamos todos à caça de prémios? Depende. Há aqueles prémios em que se ganha dinheiro, que é interessante para qualquer autor. Caso o Nobel, por exemplo, Sim, tem um belíssimo prémio. Camões, ou Oceanos, ou mesmo exatamente. Às vezes há câmaras, municípios que dão prémios em dinheiro, que é interessante porque de escrever ninguém pode ganhar verdadeiramente dinheiro a escrever. Não é? Mesmo que venda muitos livros, que não sejam um Dan Brown ou pessoas assim, ninguém pode viver disso. Então, esses prémios são importantes também para sustentar a escrita, o trabalho de escrita do escritor. Agora, aqueles prémios em que depois diz, vai ser publicado o livro, ele até é publicado, só que é publicado ou por aquela Câmara ou por uma dessas editoras em que a Câmara paga e o livro também não vai ser distribuído e o próprio autor às vezes também tem que comprar os seus livros para os vender ou os distribuir aos seus amigos. E então acaba por ser um pouco complicado. Claro que um prémio Nobel, um prémio Camões ou Oceanos é diferente, não é? Sim, é um prémio também reconhecido pelos pares e pelos próprios escritores, ambicionam a receber esse prémio. Mas o cenário que me está aqui a retratar não é muito otimista para aqueles que nos estão a ver e que têm talento de escrita. É cada vez mais difícil chegar a um escaparate. Há outras soluções além das edições de autor? A internet pode ser um bom meio para se ler? Eu confesso-lhe, eu não sou grande fã de e-books, de livros digitais. Prefiro um livro em papel. É um mercado a explorar? Sem dúvida nenhuma. Eu até defendo, contrariamente a muitas outras pessoas, e eu divulgo muito o livro de papel. Eu acho que, sobretudo, do livro africano e do livro com mais leitores de uma diáspora internacional, o e-book é realmente o grande futuro. Eu vivi vários anos em países africanos, tenho muitos amigos em países africanos e, sobretudo, essa questão de diáspora, com os custos de transporte de livros muito altos. É uma maneira de fugir à editora também. A juventude não tem problemas em ler livros num telemóvel, certo. Nem estou a falar num e-reader ou num tablet. A juventude não tem problema nenhum. Eu vejo em Maputo, eu vejo em Bamako, eu vejo na RDC, em Kigali. Cada vez mais vão pessoas no autocarro a ler os livros inteiros, porque o acesso é muito difícil e eu acho que aí, para jovens escritores, é uma enorme potencialidade também. Ficam aqui dados vários caminhos. Foi um enorme gosto conversar consigo, sobretudo com os desafios que nos apresentou, e esperemos que cada vez mais autores cheguem a mais pessoas, porque há autores tão bons que merecem ser lidos e vindos do continente africano. Muito obrigado por ter vindo esta noite à conversa. Obrigada.